Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana recebe Dr. Messias Ferreira de Souza. Seja bem-vindo, Dr. Messias. Boa tarde, Cida. É um enorme prazer participar do programa. Dr. Messias é advogado, especialista na área criminal e nós vamos tirar algumas dúvidas. Temos tantas perguntas, doutor Messias, e sei que você está prontíssimo para respondê-las. Certo, vamos tentar contribuir de alguma forma para esclarecer as dúvidas. Doutor Messias, nós temos visto aí que, infelizmente, o racismo está em todos os lugares. Você dorme, você acorda com pessoas achando que a cor negra é inferior, que a cor negra não pode estar em determinados lugares. Isto é crime? Racismo é crime? Cida, realmente o racismo é um crime, ele é um crime inclusive inafiançável. A nossa Constituição Federal, ela assevera que os crimes de racismo não tem como pagar fiança para a pessoa se livrar da cadeia, diferentemente de um crime, por exemplo, de porte de armas. Uma pessoa que é pega na rua com uma arma, ela tem condições de pagar um valor na delegacia para se livrar da cadeia, momentaneamente. Já o crime de racismo não. Mas existem muitas pessoas que confundem o racismo com o crime de injúria racial. O crime de injúria racial ele é previsto no Código Penal e o crime de racismo é uma lei especial de 1989. O crime de racismo ele critica, como pode dizer, ofende uma pessoa de uma forma ampla, toda uma sociedade. Exemplo, existem agências bancárias, escolas que vedam a entrada ou até mesmo inscrição de pessoas de uma certa cor, de uma certa religião ou até mesmo raça. E isso, no caso, é um crime de racismo, certo? Está vedando, está discriminando a pessoa, não só a pessoa, mas uma sociedade de uma forma ampla. Já o crime de injúria racial, ele é aquele praticado diretamente contra a pessoa. Geralmente ocorre quando está tendo uma discussão com uma outra, determinada pessoa ofende, dizendo que você é uma pessoa negra, você é de uma religião tal, que não deveria estar aqui. Mas o crime de racismo, ele deve ser denunciado por quem sofreu, por quem se sentiu ofendido por ele, porque não podemos deixar as pessoas impunes. É um crime grave, é um crime contra toda uma sociedade. A gente vê muitas vezes famílias ficando com vergonha de ir em uma certa instituição com medo de ser, de certo modo, ofendida ou ser impedida até de entrar. E esse crime deve ser denunciado. A pessoa que sofreu ou se sentiu prejudicada de uma forma racial deve comparecer à delegacia de polícia civil, fazer o boletim de ocorrência e pedir para o delegado investigar esse crime. Automaticamente a justiça depois toma as providências daí em diante. Doutor Messias, ainda falando sobre racismo, mesmo se acontecer pela internet, também é crime, né? Com certeza. Inclusive, existe a legislação de processo civil, ela possui muitos mecanismos para descobrir, inclusive, quem são esses ofensores, quem está praticando esses crimes pela internet. São chamados crimes virtuais, né? Às vezes, tem certas pessoas que postam publicações em redes sociais, em aplicativos de mensagens instantâneas com conteúdo racista. Tem como descobrir sim. Por exemplo, se for uma foto postada na rede social, a pessoa tem que salvar o link da foto, imprimir numa folha e entregar ao delegado de polícia, ou então procurar um advogado de confiança para promover a ação cabível, certo? Inclusive existem cidades no país que existe a delegacia especializada em crimes virtuais. Cachoeiro, salvo engano, ainda não existe, mas existem muitas cidades que existe uma delegacia específica para isso, para investigar esses crimes praticados através da internet. Infelizmente, no século que vivemos, né, num país hoje avançado, né, isso acontecer, isso para mim, infelizmente, eu não tenho nem palavras. Eu prefiro abandonar as palavras nesse momento e fazer um gesto. Racismo não está com nada. Respeite o próximo. Doutor Messias, injúria, calúnia, difamação. É a mesma coisa? E é crime? Certo. São crimes contra a honra das pessoas.
possui peculiaridades, não são as mesmas coisas. O crime de calúnia, por exemplo, é você imputar um falso crime a um terceiro. Eu posso ter promovido um churrasco na minha casa e alguém teria furtado um celular na hora do evento. Eu automaticamente imputo um crime. Fulano furtou o celular lá na minha residência e foi ele que furtou e levou para casa. Se eu publicar, se eu expandir essa notícia para todas as pessoas que estão naquele churrasco ali, ficou configurado um crime de calúnia. Se a pessoa que eu imputei esse crime conseguir provar que isso que eu falei dela não é verdade, automaticamente eu cometi um crime de calúnia, certo? Que é um crime de denunciação caluniosa. Aí eu vou ser responsabilizado nas penas da lei. O delito de injúria, ele está previsto também no Código Penal e ele consiste no fato de uma pessoa ofender a outra. Exemplo, você é um ladrão. Se eu fizer isso e a pessoa se sentir ofendida, ela tem o direito de registrar um boletim de ocorrência na delegacia e representar esse ofensor criminalmente. Ele vai ser responsabilizado, né, nos termos da lei. A questão do crime de difamação, ele é um crime mais voltado para a honra da pessoa, a pessoa imputar fatos desabonadores da outra. A gente pode citar o exemplo de uma pessoa que trabalha em uma certa empresa e muda de emprego, começa a trabalhar numa empresa concorrente diretamente desse antigo trabalho. Uma pessoa, um vizinho, qualquer pessoa que seja, começa a espalhar que ele é um traidor, que ele só mudou de empresa para prejudicar o ex-patrão. Esse, no caso, seria um crime de difamação, que a pessoa recebeu notícias de fatos desabonadores da sua pessoa, certo? Então a pessoa, o ser humano precisa ter muito cuidado com o que fala, porque isso tudo é crime. Certo. A legislação não veda você falar o que você pensa das pessoas. Só que nós temos que ter muitas responsabilidades ao proferir palavras, até para quando a gente está com raiva, quando a gente está nervoso, quando está discutindo, certo? A gente ter cuidado com o que posta na internet, com o que às vezes tem pessoas que não gostam de certas brincadeiras, no local de trabalho, por exemplo. E a gente deve ter muito cuidado com essas brincadeiras, com os palavrões que falam, com o que falam de pessoas, com as fofocas que muitas vezes acontecem em locais de trabalho. Devemos ter muito cuidado com isso. A legislação penal ela é muito severa contra esses delitos, certo? E devemos evitar falar coisas que não sabemos o conteúdo de terceiros. E agora, a final de ano, as empresas acabam fazendo as suas confraternizações, tem que ter cuidado quando você bebe a mais, uma bebida aqui, outra bebida ali, tem que ter muito cuidado porque às vezes cria coragem e acaba ofendendo as pessoas e aí pode estar cometendo um crime, ameaças de repente uma calúnia, uma difamação, isso é muito sério. E o senhor mais do que ninguém conhece melhor do que qualquer pessoa que não está dentro, né, juridicamente não está preparado para dizer, o senhor está preparado e sabe que isso não se deve fazer, né? Correto, não devemos ofender ninguém, inclusive também não devemos ameaçar ninguém, né? Porque muitas vezes pessoas têm ciúmes de uma da outra, brigas em churrasco, em eventos de empresas, acaba às vezes até mesmo ameaçando colegas de trabalho, terceiros, né? Essa ameaça também ela é punida pela legislação penal, é um crime previsto no artigo 147, e a pessoa, né, que se sentiu ameaçada, se sentiu constrangida pela palavra da outra pessoa, ela deve também fazer o boletim de ocorrência, fazer uma representação criminal. Não devemos deixar o crime passar impune, certo? Se sentiu constrangida, se sentiu ofendida, busque os seus direitos, procure a orientação de um profissional, vá até a delegacia. Muito bom essa fala do senhor. Eu vou aproveitar esse gancho, doutor Messias. A pessoa se sentiu ofendida, ela foi até a delegacia, ela fez o boletim de ocorrência. Nesse boletim de ocorrência tem que citar as palavras que foram proferidas pela pessoa, as ameaças, ou ela pode usar um termo técnico e isso vale também para ela prosseguir criminalmente? Justamente, está correto. A pessoa que vai fazer uma reclamação, né, registrar um boletim na delegacia, ela tem que detalhar exatamente como os fatos ocorreram, porque não adianta nada ela inventar coisas, porque se inventar coisas falsas que não ocorreram, automaticamente ela vai estar praticando um crime.
que é imputar um falso crime a alguém que não cometeu, certo? Esses crimes de ameaça, por exemplo, inclusive a pessoa tem um prazo de 6 meses para representar a outra criminalmente, certo? Se a pessoa for ofendida nessa data, dezembro, se passar 6 meses e ela não buscar os direitos, ela não vai poder fazer mais nada. Vai ter que engolir aquilo ali e, se acontecer uma outra situação, ela representar a pessoa dentro de 6 meses. É isso que a legislação exige. E essa questão tem que ter muita atenção, detalhar exatamente o que aconteceu, e inclusive informar na delegacia o nome de testemunhas que presenciaram o ocorrido. Porque não adianta nada também a pessoa simplesmente falar e não ter como provar o fato que ela sofreu, a ofensa que ela sofreu, certo? Fez o boletim de ocorrência, se ela quiser prosseguir, a delegacia mesmo encaminha isso para a justiça, ou a própria pessoa tem que levar isso para a justiça, para a vara criminal? Não, isso não é uma regra. Exemplo, um processo de Lei Maria da Penha. A pessoa foi ofendida dentro da casa, tomou um tapa do marido na cara e teve alguma lesão corporal. Ela automaticamente vai na delegacia, registra o boletim de ocorrência, o processo vai tramitar independente dela pedir para retirar, que é no caso se retratar. Já os crimes de ameaça, por exemplo, ela tem que fazer o boletim de ocorrência e conseguir contratar um advogado de confiança para fazer essa representação na justiça, certo? Porque é um crime que depende de vontade da pessoa, a delegacia por conta própria ela não segue com esse processo de ameaça para frente, certo? Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Volte comigo. Olho a Olho, com Cida Campos. Doutor Messias, o que é crime contra a vida? Crime contra a vida, vou falar da forma bem simples, é um crime que ofende uma pessoa. Exemplo, matar alguém. É o crime previsto na legislação, que tem a pena de até 20 anos de cadeia, certo? Uma pessoa que mata outra pessoa com uma arma, dá um tiro na cabeça da outra, a pessoa acaba morrendo. Ela vai ter o procedimento na delegacia, o delegado vai decidir se vai indiciar essa pessoa ou não, porque existem muitos crimes que se investiga o crime de homicídio, onde a pessoa acaba matando a outra para se proteger, que é a chamada legítima defesa, que muita gente está acostumada a ouvir dizer por aí. Mas existem muitas peculiaridades sobre essa questão da legítima defesa. Mas vamos lá, uma pessoa mata outra pessoa na rua, ela é encaminhada para a delegacia, o delegado vai lavrar o flagrante, vai tomar o depoimento dos policiais militares, alguma testemunha que tenha presenciado, e esse processo vai ser encaminhado para o juiz, né, que é o juiz da vara criminal da comarca onde esse crime tenha ocorrido. Posteriormente, essa pessoa vai ter o direito de se defender e, ao final desse processo, o juiz vai dar uma decisão de pronúncia ou impronúncia. Se ele pronunciar essa pessoa que matou a outra, significa que ela vai ser submetida a um tribunal do júri, onde vão ser pessoas votando para que ela ou seja condenada ou seja absolvida. E se o juiz entender que a pessoa não praticou esse crime de homicídio, que é um crime, né, contra a vida da pessoa, ele vai dar uma decisão de impronúncia dizendo que ele entendeu que a pessoa é inocente e não praticou esse crime de homicídio, que é um crime contra a vida, certo? Claríssimo. Então quer dizer que se o João, ele não matou o Pedro, mas ele foi acusado de ter matado, o juiz até então com as provas verificou que não, então ele pode ser absolvido. Pode ser impronunciado, pode ser absolvido, né? Tem muita gente que confunde impronúncia com absolvição, mas o termo técnico para essa questão de crimes contra a vida seria uma decisão de impronúncia, significa que ele é inocente. Mas se ele entender que ele foi culpado da morte, que não teve motivos, entendeu? Ele vai ser submetido a um tribunal do júri, onde vai o promotor falar sobre o caso, o juiz, o advogado, e os jurados vão votar para que ele seja ou condenado ou absolvido. Ainda nessa fala, crime contra a vida, e muito bem explicado pelo senhor, nós temos visto tantos companheiros matando as companheiras, né? Ou seja namorado, ou seja marido, ou seja noivo, ou companheiro. E isso aqui em Cachoeiro parece que é febre. As mulheres, nós vimos aí alguns meses atrás, 3 mulheres, né, fora que ainda não fizeram ainda denúncias ou não foi descoberto ainda, mas esses 3 casos foram descobertos.
Isso é um absurdo, né, doutor Messias? A pessoa, se não quer viver mais, vai para cada um para o seu canto, não precisa tirar a vida, né? E esse é um crime grave, né? Correto. Isso aí é até um crime que foi uma inovação da legislação penal. Ele é um artigo novo que tem no Código Penal, perdão. É o crime chamado de feminicídio. Esse crime, lógico que tem uma investigação da Polícia Civil para desvendar se esse crime foi praticado em razão do sexo da mulher, feminino, certo? Isso, na verdade, é um problema da sociedade. Tem muitos homens que acham que, por ter uma condição financeira melhor do que a esposa, do que a mulher, do que a namorada, a companheira, enfim, acha que tem o direito de praticar crimes contra essa pessoa. Exemplo, dar tapa na cara, xingá-la e até mesmo matar, certo? Acontecendo uma situação dessa, temos casos aqui na cidade, né? Foi divulgado no jornal. Se um homem mata uma mulher e acontece a investigação na Polícia Civil e descobre que esse crime ocorreu em razão do sexo da mulher, ele vai ser indiciado no crime de feminicídio, certo? Que é um crime de homicídio no final das contas. É um crime decorrente do sexo da mulher, que o homem muitas vezes tem preconceito. E além desse crime, muito antes desse crime ocorrer, né, geralmente dentro da residência, dentro do âmbito familiar, da relação amorosa entre o casal, pode estar havendo um processo aí, uma agressão de Lei Maria da Penha, que é através de xingamento, puxão no braço, arranhões, certo? Ou seja, esse crime de feminicídio, ele vem decorrente de uma série de fatores que já vem contribuindo para que esse casal tenham brigas, né? E temos um caso famoso no país, eu não vou citar nomes, né, porque é processo de segredo de justiça, mas de um cidadão que matou a mulher por ciúmes, por ter visto mensagens no aplicativo de mensagens instantâneas e acabou matando essa mulher. E ele deu uma entrevista para um repórter dizendo que ele só matou ela porque ele estava com medo de perder a esposa. Só que no final das contas ele acabou sendo preso e ficou sem a esposa. Certo? Então, mulheres, denunciem. Se estiver sofrendo ameaça dentro do âmbito familiar, dentro da casa, por namorado, por ex-namorado, ex-marido, marido, denuncie, não tenha medo, tá? A Polícia Civil está aí para isso, compareça à delegacia, registre o boletim de ocorrência, que provavelmente a Justiça tomará as próximas medidas. É isso aí, não deixe de denunciar, sua vida vale muito mais. Doutor Messias, um cidadão comum, ele vai a um determinado lugar, vamos dizer, num lugar público, uma prefeitura ou gabinete de governador ou de secretário, seja o que for. Ele vai solicitar um pedido de andamento do seu processo, porque está há muito tempo lá parado, ou então porque ele quer agilizar, já está começando e quer agilizar, ele oferece propina ao funcionário público. Isso é crime? É crime sim, Cida, é um crime inclusive muito grave, né? A legislação penal prevê uma pena, salvo engano, de 2 anos a 12 anos de cadeia para esse cidadão que oferece esse tipo de propina, para ter alguma vantagem, para adiantar o processo dele, certo? Inclusive a pessoa que recebe, ou seja, o funcionário público que recebe esse dinheiro desse cidadão também comete um crime. A pessoa que oferece o dinheiro para adiantar o processo, para evitar uma multa, oferece uma propina, ela comete o crime de corrupção ativa, enquanto a pessoa que recebe essa propina, que aceita essa oferta desse cidadão, é o funcionário público no caso, ele comete o crime de corrupção passiva. Também existe uma pena severa para ele. E automaticamente, se vai ser investigado isso pela Delegacia de Polícia Civil, ao fim do processo, se o juiz entender que ocorreu esse crime da pessoa, tanto que ofereceu e da pessoa que recebeu, o juiz pode fixar depois uma pena para ele, que se passar de 4 anos pode ser ele ter que pagar uma pena no regime semiaberto, que ele vai ter direito depois da saidinha temporária, que é o que se fala, todo mundo comenta assim. Vir no Natal, ficar uma semana em casa com a família, vir no Dia das Crianças, ficar uma semana em casa com a família. Mas, além disso, é triste, né? Porque a pessoa fica lá encarcerada, fica presa. Muitas vezes é um empresário que não está acostumado com esse sistema prisional nosso, que inclusive é muito precário, certo? Acaba acarretando problemas até para a própria família, que fica mal falada na sociedade, né?
e devemos ter muito cuidado com o que conversa com funcionário público no âmbito da repartição pública, certo? Evitar oferecer essa questão de propina, de receber propina, porque isso tudo é crime. Isso é previsto na legislação com penas severas para isso. Doutor Messias, é vergonhoso, porque aí está a esposa do Sérgio Cabral, ela pôde sair, responder em liberdade, porque seu filho menor em casa, sentindo falta da mãe. E aí eu te falo, e essas mulheres pobres que estão presas porque cometeram algum crime, de repente grávida ainda, teve o bebê na cadeia, perde às vezes o bebê para uma instituição porque a família não pode cuidar ou não tem família. Como que fica essa criança? Será que essa criança tem menos direito do que aquela outra criança? Isso tudo também cometeram um crime. As partes, seja a esposa de Sérgio Cabral, seja essa outra pessoa, cometeram um crime, mas eu te falo, muita injustiça, muita covardia. E aí eu te falo, como que a justiça do nosso país está passando por um momento deprimente, porque esses políticos que fazem as leis, eles mesmos estão atropelando tudo, né, doutor Messias? Certo. Veja bem, esse caso famoso do Sérgio Cabral, a legislação, ao mesmo tempo que ela é severa, ela também, de certo modo, ela é um pouco branda, certo? E a legislação prevê a possibilidade de uma mãe sair dessa custódia, né, dessa prisão, e ficar presa, e o juiz substituir essa prisão dela, a prisão preventiva, pela prisão domiciliar, justamente para ela cuidar desse filho menor de 12 anos, certo? Lógico que tem que ver o caso concreto, isso tem que ser avaliado pelo magistrado que vai autorizar a substituição dessa, porque possui diversos requisitos. Por exemplo, que seja imprescindível os cuidados da mãe para essa criança, que ela não possa receber os cuidados de outra pessoa, certo? Se ficar comprovado que realmente precisa, a legislação autoriza que o juiz substitua essa prisão preventiva pela prisão domiciliar dessa mãe. Aí ela vai ter o direito de ficar próximo à filha dela. Você citou exemplo de mães que geralmente... Eu vou cortar o senhor só um minutinho. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Volte comigo porque tem muito mais para vocês. Olho a Olho, com Cida Campos. Doutor Messias, pode concluir, por favor. Certo, você citou o caso de mães que geralmente têm as crianças, os filhos, né, dentro das penitenciárias. Se ficar provado que ela realmente precisa cuidar dessa criança fora desse estabelecimento prisional, lógico, né, vai variar de caso para caso, tem que ver se a criança tem problema de saúde, se ela só pode receber o leite materno dessa mãe, certo? E se, dependendo do caso concreto, a legislação autoriza sim que essa mãe saia desse presídio e fique dentro do seu domicílio, dentro da sua residência, dando os cuidados indispensáveis à sua criança, certo? Ainda nessa fala, estou envergonhada com a política no nosso Brasil. Estou envergonhada com a situação que nós temos visto todos os dias referente a esses crimes. Lava Jato, doutor Sérgio Moro, estamos contigo. Continue assim, que esse povo tem que pagar. Doutor Messias, roubo de energia elétrica, isso é crime? Com certeza, roubo de energia elétrica é um crime de furto, certo? Furto de energia elétrica, ele é previsto no artigo 155 do Código Penal. A pena dele é uma pena mais branda, mas é preciso distinguir que às vezes a pessoa que geralmente furta a energia, ela automaticamente comete o crime de estelionato. Exemplo, uma pessoa que desvia um fio do poste diretamente para sua residência, para jogar energia para dentro da casa. Ela está cometendo o crime de furto de energia. E a pessoa que desvia um fio para alterar a conta do medidor, ela está praticando esse crime de estelionato. Ou seja, aí se comprovar que, além da pessoa furtar essa energia, alterou os dados desse registro, entendeu? Que contabiliza a conta no final do mês, que se comprovar que ela alterou isso, ela automaticamente comete também o crime de estelionato. Então quer dizer que mesmo quem estiver sem energia em casa por qualquer motivo, cortaram, porque não foi, ainda não construíram e não deu tempo de ligar, não façam isso, porque isso é crime. É crime, independente da situação, se esteja passando por dificuldade financeira, é crime. Você está furtando uma energia que não é sua,
Outra pessoa provavelmente vai arcar com o prejuízo que você está dando, certo? Quando um indivíduo quebra qualquer parte de patrimônio público, lixeiras, imóveis, isso é crime? É um crime também previsto na legislação penal, é o crime contra o patrimônio, certo? Se acaso, vamos dar um exemplo, você entre numa repartição pública, demore ser atendido por um funcionário e fique estressado e resolva quebrar, que seja um monitor de um computador. É um crime de dano, você pode ser encaminhado para a delegacia, certo? Nada justifica, né? Você dá prejuízo a um terceiro, ainda mais a um ente público. E é crime, vai ter um procedimento que ao final a pessoa pode vir a ser condenada, certo? Muito sério. Com certeza, é um crime muito sério. E inclusive, puxando o gancho, às vezes a pessoa estressou dentro do estabelecimento público, quebrou o monitor e ofendeu um funcionário público que está trabalhando. Aí já configura um outro crime, que é o crime de desacato. Ou seja, a pessoa foi para resolver um problema, não conseguiu, acabou arrumando 2 problemas para ela, que vai ser encaminhado para a delegacia e provavelmente vai responder um processo aí de dano e um de desacato a funcionário público, certo? Pirataria também é crime, né? O crime de pirataria não existe. O que existe é o crime de violação de direitos autorais. Comumente, várias pessoas costumam comprar DVDs piratas, CDs piratas, né? A gente tem que pensar o seguinte, a gente está comprando um produto mais barato, mas que na verdade ele é vedado o seu comércio, certo? A pessoa que está vendendo, que copiou esse CD original e fez 10 cópias piratas para revender, ela está praticando esse crime, inclusive ela pode ser responsabilizada pela legislação, certo? Só que é uma pena um pouco branda, né? É uma pena que, de certo modo, a pessoa não precisa ficar presa na cadeia. Ela vai para a delegacia, assina um boletim e depois responde o procedimento na justiça que muito provavelmente, se ela não tiver uma condenação anterior, né, ela não ficará presa. Mas é um crime, pirataria é crime, comprar DVD pirata, essas pessoas que revendem estão praticando um crime que é punido pela legislação penal. Bigamia é crime? Bigamia é crime, a pessoa não pode casar com uma outra, sendo que ela já esteja casada com uma terceira pessoa. Inclusive é vedado o casamento de uma pessoa que já seja casada pelo Código Civil, né? E a legislação penal ela é bastante severa quanto a esse crime de bigamia, certo? Porque tem que levar em conta não só o fato da pessoa ter sido enganada, né? Ela está falsificando o documento, dando uma declaração falsa de que ela não é casada. E, de certo modo, né, dependendo das peculiaridades do caso, se a pessoa realmente casou novamente, se acaso for descoberto isso daí, ela pode responder um processo criminal, sim. Ambas partes, o homem e a mulher, não importa se é homem ou se é mulher, é crime para qualquer parte. Independente da mulher já ser casada e do homem ser casada, ambas as pessoas respondem criminalmente se casar novamente, sendo que já seja casado. Nesse caso, a pessoa deve fazer, né, uma ação de divórcio, divorciar, para depois contrair um novo casamento com uma nova pessoa. E ser feliz, mas corretamente, viu? Doutor Messias, nós temos visto também muitas mulheres sendo obrigadas a praticar, às vezes, sexo, até mesmo com seus companheiros. Quando a mulher é obrigada a ter relação sexual, seja com seu companheiro, seja com pessoas que ela nem conhece, como um estupro, isso tudo é crime, né? É crime sim. Você constranger uma pessoa a fazer coisa com você é um crime. Até mesmo você constranger uma pessoa a te entregar dinheiro seria o crime de extorsão. E essa questão de constranger a pessoa a praticar, né, conjunção carnal com você, se você a pessoa levar isso adiante, pode fazer o boletim de ocorrência, pode denunciar que isso é um crime. Logo, esses casos, muitas vezes a pessoa não tem testemunha, né? Porque geralmente acaba acontecendo ali no âmbito, às vezes, familiar, ou no âmbito, sei lá, de um trabalho, por exemplo, mas a justiça leva muito em conta a palavra da vítima, né? Porque nesses casos, geralmente, não existem testemunhas para provar essas situações. A mulher que esteja sendo constrangida a praticar ato libidinoso com alguém, ela pode denunciar, deve denunciar que isso é um crime que a pessoa está praticando e é um crime que, inclusive, impõe a cadeia da pessoa, ela ficar presa. Ainda nessa fala, nós temos visto aí que as novelas têm abordado muito isso.
padrasto, ele mesmo criando, às vezes não só meninas como meninos, eles ficam desejando aquelas crianças ou aqueles adolescentes até conseguir ter relação sexual com esses jovens ou essas crianças, e as novelas têm abordado isso com uma forma tão, às vezes, bruta e verdadeira ao mesmo tempo. Isso tudo é crime, porque é estupro, né, doutor Messias? Certo. Uma pessoa maior de idade praticar ato libidinoso com a menor, dependendo da idade, é crime sim, certo? Muitas vezes isso aí é um caso de um pedófilo, né? A pedofilia, ela não é um crime em si. Na verdade, existem artigos, né, tipificações no Estatuto da Criança e Adolescente, onde prevê o que pode ser considerado pedofilia. Pedofilia pode ser considerado, por exemplo, constranger uma pessoa a praticar condição carnal com outra, eu enviar foto de uma criança nua para outra pessoa, é um crime previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, tá? Armazenar, guardar no meu celular, por exemplo, fotos de menores fazendo atos libidinosos com outras pessoas, é um crime, certo? E geralmente é praticado por pessoas de mais idade, pessoas que são consideradas pela Organização Mundial da Saúde de pedófilos. Essas pessoas, elas são consideradas como se fossem doentes, certo? Não existe um regramento certo, tipificando a pedofilia, mas existem essas outras tipificações que prevê penas para pessoas que desrespeitam, de certo modo, as pessoas menores, as crianças. E a gente tem observado isso com uma frequência muito grande. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Volte comigo. Olho a Olho, com Cida Campos. As mães, por favor, não só as mães, os pais também, observe os seus filhos, com quem anda, que está falando, conversando, com quem está falando e conversando na internet. Observe se essas crianças, esses adolescentes mudaram de comportamento, tristeza, às vezes agressivos, ou então se isolando no seu canto. Isso tudo é sinal de abuso sexual ou até mesmo de ameaças. Preste atenção com seus companheiros, amigos, vizinhos, porque de repente pode estar vindo pessoas da família ou até mesmo vizinhos. Tem que ter muito cuidado. Doutor Messias, infelizmente as crianças hoje estão perdendo o direito de viver. E quando o senhor fala sobre a pedofilia, a gente vê isso todos os dias praticamente nas mídias. E isso para mim é muito triste, isso para mim, além de ser uma doença, isso para mim é um monstro ou uma monstra, porque tem mulheres também que cometem esse tipo de crimes. Então o senhor, eu acredito que o senhor como advogado, criminalista, o senhor deve ver coisas assim absurdas que eu talvez não aguentaria. Qual é a sua dica como um criminalista para os pais, para a família, referente a essas crianças ou até mesmo para evitar que isso aconteça? Certo, isso é uma situação muito triste realmente, muito séria e grave. Geralmente, muitas vezes, né, a gente não tem percentual disso, essa questão dessa pedofilia, desse abuso, ele muitas vezes acontece mesmo no âmbito familiar, né, por um tio, um padrasto, que seja. Igual você deu a dica, Cida, observe as crianças, observe os seus comportamentos, veja se elas estão ficando um pouco mais acanhadas, tímidas com algumas pessoas, e se ficar comprovada alguma coisa, se tiver alguma dúvida, vá até a delegacia, procure um assistente social para avaliar a pessoa, um psicólogo, quer que seja, para conversar com essa criança, porque isso é muito sério, é muito grave, certo? Aplicativos de internet, muitas vezes os pais não têm controle do que as crianças estão conversando, com quem estão conversando, e nem do teor das conversas, certo? Às vezes as próprias crianças estão sendo aliciadas, estão sendo constrangidas a fazer alguma coisa, com medo talvez esse pedófilo está ameaçando ela a contar para os pais, e muitas vezes as mães, os pais não têm consciência dessas situações. Então tem que ficar muito atento a isso. Isso tem acontecido corriqueiramente aí na nossa sociedade. A gente vê na prática casos absurdos que a gente fica com vergonha do ser humano, inclusive, que isso, eu acho que nem um animal faria isso, certo?
Temos que ficar atento e se as mães, se os pais descobrirem algo, tiverem alguma dúvida, procure a autoridade policial, passe o relato que provavelmente o delegado de polícia vai dar ordem, vai investigar esse crime. Inclusive aqui na cidade de Cachoeiro nós temos excelentes profissionais que trabalham na delegacia de polícia civil e são pessoas muito corretas que provavelmente irá ajudar quem precisar. Uma outra dica: converse com seus filhos, sejam amigos dos seus filhos, não percam seus filhos para o mundo e muito menos para a morte, porque às vezes a gente vê a adolescente ou a criança num estágio tão grave, com tanto medo, com tanta vergonha às vezes e receios, que às vezes acaba fazendo uma besteira com a própria vida, principalmente os adolescentes. Pais, preste atenção nos seus filhos. Isso é crime, não permita, por mais amor que você tenha, se for o seu companheiro, se for seu amigo, seja quem for, ame primeiro os seus filhos. E a vida é primordial. Doutor Messias, o senhor já falou a respeito, mas eu gostaria que o senhor repetisse para a gente e acrescentasse. As pessoas que compartilham vídeos de, seja lá, adolescentes, crianças, mulheres, homens, isso é crime. Compartilhar vídeos nus ou pornográficos, isso é crime. Não deve fazer isso por nada, né? É crime sim, está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá tem diversas tipificações. Por exemplo, você armazenar fotografia de criança, de menor, de adolescente com conteúdo pornográfico. Isso é um crime, certo? Você enviar uma foto de uma criança, qualquer que seja a idade, um conteúdo erótico, a pessoa que envia está cometendo um crime também. Tem como ser localizada essa pessoa, certo? Porque todo telefone ele tem um registro, ele tem um serial que a justiça consegue localizar essas pessoas que estão compartilhando arquivos com conteúdos eróticos de criança, certo? Que estão recebendo, que estão armazenando. Então, tem muita gente que costuma receber fotos automáticas nesses aplicativos de mensagens instantâneas e acaba até esquecendo que tem talvez uma foto de uma criança ali pelada, nua, certo? Se ele der o azar, né, de talvez ele não recebeu por vontade, mas der o azar de algum dia precisar mostrar o celular para a delegacia, para quem quer que seja, for autoridade, a pessoa olhar essa foto com conteúdo erótico no celular dela, ela vai responder um processo criminal, certo? Que é de armazenar fotografia com conteúdo erótico de criança. Isso não pode, é crime, tem que se evitar isso. E se alguém souber de quem que esteja fazendo isso, tem que denunciar, não pode deixar quem está fazendo isso impune. Às vezes até mesmo compartilhar vídeos e fotos de adultos, nuas também, às vezes o namorado tirou da namorada, o esposo tirou da esposa, e compartilhar isso ou vazar isso e continuar compartilhando, isso também é crime, né? Com certeza, é crime sim. Às vezes a pessoa namora com a outra uns 10 anos, quando termina, geralmente uma pessoa ou outra acaba mandando a foto nua, né? Muitas vezes o companheiro ou companheira com raiva, né, insatisfeito com o término do relacionamento, acaba divulgando essas fotos que recebeu do outro nu. E isso é um crime, tá? É um crime contra a honra, que a gente conversou no começo da reportagem. E além de ser crime, a pessoa pode responder pelo dano moral que a outra pessoa sofreu. Muitas vezes a pessoa que tem a foto divulgada, ela também fica com vergonha de andar pela sociedade. Fica com vergonha de sair na rua, de ir na padaria comprar um pão, porque ela sabe, pelo menos imagina, que tem muita gente vendo a foto dela nua. E isso é um direito que dá de a pessoa postular na justiça o direito à reparação civil, pedir um dano moral para que a outra pessoa seja condenada, certo? Homofobia. Nós temos vivido isso assim, dias e noites, né? Isso também é crime, né? Certo, Cida. Homofobia é um pouco delicado falar sobre isso, porque a homofobia em si ela ainda não é um crime no país, mas existem projetos criminalizando o desrespeito a homossexuais, pessoas que são homossexuais. Homofobia, né, são pessoas que têm aversão a pessoas que têm preferência pelo um sexo diverso. Ela não é punida pela legislação, certo? Mas, geralmente, em casos que envolvam brigas de homossexual com pessoas heterossexuais, acaba acontecendo uma lesão corporal,
uma agressão física, certo? Aí sim existe um crime, certo? De lesão corporal, que pode ser levado até a delegacia, mas especificamente o crime de homofobia ainda não está tipificado na nossa legislação penal, mas existe o projeto para que seja penalizado. Eu espero que isso venha rápido, porque a gente acaba vendo essas pessoas passando por tantas situações indelicadas, às vezes sendo apontada na rua, às vezes sendo discriminada, às vezes sendo até mesmo agredida fisicamente ou até mesmo mortos. Às vezes não, a gente vê todos os dias aí na mídia, porque mataram fulano de tal, porque fulano de tal assumiu a sua sexualidade, escolheu se casar com outro homem, ou escolheu se casar com outra mulher. Isso é um absurdo. O ser humano não tem o direito de viver como ele quer. Cada um tem a sua vida, mas tirar a vida de ninguém, tirar a vida do outro, ninguém tem esse direito, né, doutor Messias? E isto aí já é um crime, porque agressões verbais, agressões físicas e até mesmo morte, né? Certo. Isso é crime sim, né? Ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa, ninguém tem o direito de agredir a outra pessoa, por qualquer motivo que seja. A legislação penaliza todas as pessoas que cometam esses crimes. Igual você falou, tem homossexuais que transitam na rua sendo discriminados, pessoas que têm preconceitos, né? E acabam não evoluindo com a sociedade. E essas pessoas acabam tendo abalos psicológicos, depressões, né? Porque cada um tem o direito de escolher o que fazer, de viver a vida como deseja. E não é porque uma pessoa é homossexual que você deve bater nela, agredir ela, ofendê-la verbalmente, fisicamente, certo? E as pessoas têm que ter muito cuidado com isso, porque além de ser crime, essa pessoa que está sofrendo esse preconceito, ela pode ajuizar uma ação postulando um eventual dano moral contra essa pessoa que está ofendendo ela, discriminando, certo? Então temos que ter muito cuidado com isso aí. A pessoa que está se sentindo ofendida, que está sendo oprimida por conta de sua homossexualidade, tem que denunciar, não pode ficar quieta, vá até a delegacia e denuncie. Denuncie. Não fique calado, não fique passando por coisas desnecessárias. A vida foi feita para ser vivida com amor e respeito. Porte de armas. Se for pego com uma arma, é crime. Certo. Aí eu vou até falar a questão da posse de arma de fogo. Tem muitas pessoas que têm registro da arma, a arma é toda legalizada, mas a lei autoriza a pessoa a ter essa arma dentro da residência ou dentro do estabelecimento comercial. Né? A pessoa deve ter um CNPJ de uma empresa, e ela tem autorização para guardar essa arma dentro desse estabelecimento comercial. Só que se ela não tiver o porte de arma de fogo, muitas pessoas não têm isso, ela não pode andar com essa arma na rua, certo? Se ela quiser transportar essa arma da residência dela para a empresa onde ela trabalha, que ela seja dona, ela tem que pedir para uma autoridade que tenha autorização para portar arma de fogo, né? Até mesmo para se precaver de ser abordado por um policial militar e constatar que ele está com a arma de fogo, mas que ele não tem porte para andar com essa arma. Então, o porte de arma de fogo tem pessoas autorizadas, tem todo um procedimento, né, de capacitação para a pessoa conseguir esse porte, é feito exames psicotécnicos, até mesmo alguns casos tem avaliação de um profissional da psicologia para avaliar se aquela pessoa pode andar armada na rua, certo? E a pessoa que não tem um porte de arma de fogo, se ela for pega na rua, ela vai ser encaminhada para a delegacia de polícia e lá, dependendo do caso, o delegado vai arbitrar uma fiança para essa pessoa. Se ela tiver o dinheiro, ela pode pagar e ser liberada na hora. Mas isso não isenta de responder um processo na justiça, um processo criminal na justiça, certo? E a pena é uma pena de 2 a 4 anos, é uma pena que ao final, dependendo das características dessa pessoa que foi apreendida com essa arma na mão, dependendo das características dela, ela pode ter uma condenação de que não precisa pagar presa na cadeia, certo? Não precisa pagar custodiado, ou muitas vezes a pessoa é condenada e é encaminhada a um presídio, sim, entendeu? Até que se pague o percentual da pena para conseguir liberdade novamente. Mas andar armado sem ter porte de arma de fogo é crime, sim, não pode. Algumas dúvidas foram esclarecidas, mas tem muito mais. Esse meio criminal
É enorme, né, doutor Messias? Tem muita coisa, né? O direito ele é muito dinâmico, assim como a sociedade. A gente vê muitas leis novas entrando em vigor, coisas que a gente nem imagina que seja crime. Muitas das vezes, se você for buscar a legislação, ela é tipificada como crime, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz, com os nossos atos, com mensagens, com a nossa vida em si, certo? Temos que evitar fazer coisas que a gente entende que seja errada e que a gente pelo menos imagina, né, que seja errado, porque talvez possa estar violando até mesmo uma lei de trânsito, avançar um sinal, dirigir embriagado, por exemplo, né? Agora estamos no final de ano, vem a véspera de Natal, Réveillon, né? Depois vai chegando o Carnaval, tem muita gente que costuma andar bebendo cerveja dentro do carro, isso é crime, isso a pessoa é encaminhada para a delegacia. Tem muita gente que acha que vai ser levado para a delegacia, vai pagar fiança e está livre do processo. Não é assim, tá? Tem penalidade, tem muitas pessoas que, em razão de andar desrespeitando a legislação de trânsito, exemplo, andar embriagado, pode correr o risco de perder o direito de tirar uma carteira novamente. Tem pessoas que podem ficar com a carteira suspensa, certo? E até essa questão da embriaguez, ela é um pouco até mais abrangente, porque muitas vezes a pessoa que geralmente atropela a outra na rua, talvez atropelou por conta de estar embriagado. Acaba praticando diversos crimes num ato só, certo? Então temos que ter cuidado com tudo que nós fazemos, evitar discutir, né, de certo modo com qualquer tipo de pessoa e evitar ter problemas para que tenhamos uma vida sem crimes, certo? O programa Olho a Olho desta semana fica por aqui. Doutor Messias, muito obrigado e pode ter certeza que voltará no programa porque, chove de perguntas. Certo. Eu que agradeço, Cida Campos, da oportunidade que você me deu. Foi um enorme prazer, né, compartilhar um pouco de entendimento que a gente tem e estamos às ordens. Quando precisar, estaremos aqui. O programa Olho a Olho com Cida Campos dessa semana fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos.